Boa tarde, tudo bem? Hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos lembrar um pouquinho o que nós aprendemos nas aulas anteriores. Nós falamos sobre a biosfera. Vocês lembram o que é biosfera? Biosfera é toda a região do planeta onde existe vida. Nós aprendemos também que a biosfera tem regiões específicas, como a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Você lembra o que é a atmosfera? A atmosfera é a região que está o ar. É o ar que a gente respira. O ar é formado por gases. E também no ar existem uma infinidade de organismos, de seres vivos microscópicos. Nós não conseguimos ver, mas eles estão aí. Também aprendemos sobre a hidrosfera. A hidrosfera é a região do planeta onde tem água. E existem vários seres vivos na água. Até micro-organismos na água e também seres vivos maiores, como nós conhecemos, como peixes, baleias, tubarões. E a litosfera é a região do planeta onde tem o solo. E existem uma infinidade de animais, como formigas, minhocas, macacos, vários animais que vivem no solo, que utilizam o solo também, como nós, seres humanos. Na biosfera existe uma diversidade de espécies de seres vivos. Cada ser vivo é chamado de organismo ou indivíduo. Vários organismos ou indivíduos da mesma espécie são chamados de população. Então, um organismo ou um ser vivo de uma espécie, denominado assim, organismo ou indivíduo. E vários do mesmo são chamados de população. E várias populações diferentes, ou seja, várias espécies diferentes, que interagem, são chamados de comunidade, que vivem próximos. Por exemplo, em uma floresta existem várias espécies de animais e juntos eles formam uma comunidade. Mas para ter essa floresta precisa de um ecossistema. O que é o ecossistema? O ecossistema é os elementos naturais, como terra, ar, água. E os animais, as comunidades, em um ambiente, formam o ecossistema. E vários ecossistemas diferentes, por exemplo, o mar com seus peixes, a terra com os animais terrestres, as aves voando, tudo isso forma o ecossistema. E vários ecossistemas juntos formam a biosfera, que é toda a região do planeta onde tem vida. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre os seres vivos. Nós vamos falar especificamente dos animais, as relações ecológicas. As relações ecológicas são esses relacionamentos entre os animais, como eles interagem entre si. Muitos animais ajudam uns aos outros a sobreviverem. Você sabia disso? Então, hoje nós vamos falar sobre as relações harmônicas, essas que ajudam os animais. Então, vamos lá. Abra seu livro na página 10. Vamos ler? Acompanhe a leitura aí no seu livro. Relações ecológicas. Você estudou que a biosfera é a região da Terra onde encontramos uma grande diversidade de seres vivos que interagem entre si. Pense na interação entre a abelha e a flor, mostrada no início do capítulo. Ela é benéfica para os dois seres vivos? Então, vamos lá. A gente vai lá na primeira folha, vamos olhar essa imagem. Você acha que a abelha prejudica a flor ou ajuda a flor? E a flor ajuda a abelha? Ou ela prejudica a abelha? Pensa aí. Os dois são beneficiados. Por quê? A abelha espalha o pólen entre as flores para que elas possam se reproduzir. E a abelha é beneficiada porque ela colhe o néctar, que é importante para ela. Então, os dois seres vivos são beneficiados nessa relação. Então, vamos lá. As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas. Então, o que são relações ecológicas? São as interações entre os seres vivos. E elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Hoje nós vamos falar só sobre as
relações harmônicas, beleza? Então, vamos ler na página 10, relações harmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízos para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado. Então, quando dois seres vivos se relacionam, nenhum dos dois sai prejudicados e pelo menos um deles é beneficiado. O outro, mesmo que ele não for beneficiado, ele não é prejudicado em nada, não atrapalha ele, entendeu? As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, interagem entre si, como algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica chamada de sociedade. Então, a primeira relação harmônica que nós vamos falar hoje é a sociedade. Sociedades são animais que vivem em grupos e eles se ajudam para viverem em grupo, viverem bem. Outros insetos, como formigas, vespas e cupins, também formam sociedades. Então, esses animais que vivem em grupo, que trabalham em grupo para sobreviverem, para procurar alimento, para procurar abrigo em grupo, é uma relação harmônica chamada sociedade. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Das imagens. A primeira é uma colmeia, que é uma sociedade de abelhas, e a segunda imagem são as vespas, que estabelecem suas sociedades em colmeias chamadas de vespeiros. Então, aí nós temos dois exemplos dessa relação sociedade. Então, é bem fácil. A primeira relação harmônica que estudamos é a sociedade, que são os animais que vivem em grupos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre outra relação harmônica. Então, vamos para a página 11. Vamos observar essa imagem do tubarão e vamos ver. Observe o tubarão representado na imagem a seguir. Os peixes que estão presos ao tubarão são chamados de rêmoras. Então, o tubarão, nós temos umas informações aí sobre o tubarão. Ele tem 2 metros de comprimento. Então, nós temos essa informação bem aqui, ó, no cantinho. E as rêmoras têm cerca de 60 centímetros. Então, vamos aprender um pouquinho sobre elas. As rêmoras têm uma estrutura que lhes possibilita se fixarem em outros animais. Dessa forma, elas não gastam energia para se locomover, ou seja, elas não precisam nadar. Elas se prendem no tubarão para elas não gastarem sua energia nadando. Ao mesmo tempo que se alimenta das sobras de outros animais. Então, o tubarão está lá nadando, procurando sua comida, né, seu alimento, e as rêmoras se fixam nele, vão juntinho dele. Elas não nadam e ainda comem as sobras do tubarão. Assim, nessa relação chamada de comensalismo, somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. Então, o comensalismo é uma relação harmônica. O tubarão, ele não tem ajuda em nada das rêmoras, as rêmoras não ajudam ele, mas também não prejudicam. Elas se fixam nele, não machucam, não fazem nada com ele, só se prendem nele e comem o resto do que ele come. O tubarão não é beneficiado, as rêmoras sim, elas são beneficiadas porque elas não gastam energia nadando e nem procurando alimento, elas comem o resto do tubarão. Então elas são beneficiadas, mas o tubarão não é prejudicado. Então, numa relação em que um ser vivo não é prejudicado e o outro é beneficiado, se chama comensalismo. Beleza? Essa é a segunda relação harmônica que falamos hoje. Vamos para a terceira relação ecológica que vamos falar, que é a protocooperação. Vamos entender o que é isso? Leia aí junto comigo no seu livro, acompanhe a leitura. Outro tipo de relação harmônica que acontece entre seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam. Então, vamos dar uma paradinha aí na leitura. No comensalismo, um se beneficia e o outro não acontece nada com ele.
ele continua na mesma, nem é prejudicado, nem é beneficiado. Na protocooperação, os dois são beneficiados, tá bom? Então, vamos continuar nossa leitura. Como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmona do mar? Então, nós vemos aqui um caranguejo com a anêmona presa nele. Fica até uma imagem meio embolada, né? Mas porque está um preso no outro. Vamos ler. A anêmona do mar oferece proteção ao paguro, o paguro é o caranguejo, contra predadores. Então, a anêmona do mar protege o caranguejo contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Olha aqui na imagem os tentáculos dela, protegendo, né, por cima do caranguejo. Então, nenhum outro animal vai chegar perto desse caranguejo para comer, porque vão ser queimados. Então, eles estão vendo, né, a anêmona e ela está protegendo o caranguejo. Vamos continuar nossa leitura. Por outro lado, ela utiliza o paguro, o caranguejo, como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixadas por ele. Então, a anêmona protege ele é beneficiado, né, pela proteção, enquanto ela também se beneficia, porque ela usa ele de carona, né? Pega carona com ele e ainda come as sobras deixadas por ele. Então, essa é a relação de protocooperação, tá? Então, nós vimos que a protocooperação é quando um ajuda o outro. No comensalismo, um só é beneficiado, como a gente viu aqui em cima. O tubarão não é beneficiado. As rêmoras são beneficiadas, mas elas não prejudicam o tubarão em nada. Elas só pegam uma carona com ele e comem a sobra. Já que na anêmona do mar e o caranguejo, ela protege ele de predadores, né? Porque ela tem os tentáculos que queimam e nenhum predador vai lá comer o caranguejo. Em contrapartida, né? Ela pega carona com ele e ainda come as sobras dele, tá? As rêmoras também pegam carona com o tubarão e comem as sobras, mas elas não ajudam o tubarão em nada. Elas não protegem o tubarão. Isso é comensalismo. Quando um ajuda o outro, né? Um está protegendo o outro, aí sim, um ajudou o outro, é a protocooperação. Beleza? Lembra aquela imagem da abelha na flor? Essa aqui, ó. Você acha que isso é um exemplo de protocooperação? Um ser vivo ajuda o outro? Muito bem, você acertou. É sim. Então vamos para a próxima página 12. Acompanhe a leitura. Na imagem representada no início do capítulo, na página 2, essa imagem que eu mostrei agora, da abelha na flor, há outro exemplo de protocooperação. Nesse caso, a flor fornece alimento, néctar, para a abelha. Já a abelha, ao pousar na flor, se cobre de pólen, que é levado por ela até outras flores. Portanto, enquanto se alimenta, as abelhas polinizam as flores, permitindo que se reproduzam. Na relação harmônica, conhecida como mutualismo, agora nós vamos falar sobre outra relação harmônica, o mutualismo. A associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Preste atenção, no mutualismo, um ajuda o outro, mas eles não sobrevivem sem um ao outro, tá? É uma relação obrigatória. Se não tiver um ao outro, eles morrem. Então, preste atenção. Um exemplo são os líquens, organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nessa relação, os fungos absorvem umidade e sais minerais, que também são utilizados pelas algas. As algas, por sua vez, ao realizarem fotossíntese, produzem nutrientes, que também são utilizados pelos fungos. Então, né, os líquens, que são esses organismos, né,
que são fungos e algas. Então, os fungos e as algas, eles se ajudam o tempo todo. Então, os fungos absorvem a umidade e sais minerais que são utilizados pelas algas. As algas precisam disso dos fungos. E as algas, quando fazem a fotossíntese, também produzem nutrientes para os fungos. Então, eu sei que é difícil compreender porque a gente não tem... a gente não vê isso frequentemente como os outros animais, que é mais fácil de a gente visualizar. Mas só para a gente entender. O fungo só sobrevive junto com a alga, esse tipo de fungo, os líquens, né? E as algas também precisam dos fungos. Então, um ajuda o outro. Sem, por exemplo, a alga sem os fungos, ela morre, ela não sobrevive. Essa é a relação de mutualismo. Vamos continuar nossa leitura. Nós, seres humanos, mantemos uma relação de mutualismo, por exemplo, com a comunidade de bactérias que vivem em nosso intestino. As bactérias nos beneficiam, auxiliando na digestão dos alimentos, ao mesmo tempo que recebem abrigo e nutrição. No nosso intestino existem muitas bactérias. Existem bactérias ruins que nos fazem passar mal quando a gente come algum alimento contaminado ou a gente se contamina de alguma forma. Mas existem muitas bactérias boas que ajudam no funcionamento do nosso intestino. Então, nós precisamos de muitas bactérias no nosso corpo para a gente poder sobreviver. E como é essa relação de mutualismo entre nós, seres humanos, e as nossas bactérias? A bactéria, para ela estar lá, ela precisa de alimento e de abrigo. Então, ela está dentro da gente, né, tendo abrigo e tendo o alimento que a gente come. Em outro lado, ela nos ajuda como? Ela ajuda na digestão dos alimentos. Então, nós precisamos das bactérias para digerir os alimentos, para nos ajudar nessa digestão. E as bactérias precisam da gente, senão elas morrem. Bactéria fora do corpo morre. Então, nós precisamos delas e elas precisam da gente. Tá? Não é qualquer tipo de bactéria, qualquer bactéria não. São as bactérias boas, né? As bactérias que nos fazem bem, que nos ajudam. Essa relação entre seres humanos e bactérias boas, né? Bactérias boas, é a relação de mutualismo. Um ajuda o outro, tá bom? Outro tipo de relação harmônica que nós vamos falar agora é o inquilinismo. O nome parece um pouquinho complicado, mas é bem simples. Vamos ler? Então vamos lá. Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. Então, não prejudica nem ajuda. Então, só um deles é beneficiado. Algumas plantas, como orquídeas e bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. Você já viu alguma orquídea presa em um tronco de árvore? Então, ela não prejudica a árvore. Ela só está ali como suporte para ela ficar mais próximo da luz do sol. Tá bom? Então, essa é a relação inquilinismo. Então, vamos rever cada uma das relações para a gente lembrar. A primeira relação que a gente falou é a sociedade. Sociedade são os animais que vivem em grupos, como abelhas, vespas, formigas. Esses animais que vivem em grupo, tá? Em colmeias, né? Esses animais. O comensalismo é aquele exemplo do tubarão e as rêmoras, né? Comensalismo, somente um ser vivo se beneficia e o outro não é nem beneficiado nem prejudicado. Então, o comensalismo parece muito com o inquilinismo, tá? Só que o comensalismo, por exemplo, as rêmoras, elas podem se desprender do tubarão. No inquilinismo, não, porque as flores, uma vez presas no tronco, por exemplo, né, as orquídeas presas no tronco da árvore, elas não podem se soltar, porque senão elas vão morrer. Né? Elas precisam estar fixas em algum lugar. Então, no inquilinismo,
um ser vivo se fixou no outro, ele não pode mais sair, ele vai ter que ficar ali. Já no comensalismo, as rêmoras se prendem no tubarão, mas elas podem se soltar, tá bom? Ela não é obrigada a ficar lá. Ela fica para ela pegar uma carona e comer o resto de alimento dos tubarões, tá? Esse é o comensalismo. O inquilinismo, né? Um fica preso no outro, mas não atrapalha, tá? E também as orquídeas podem sobreviver em outros lugares, né? Como em vasos de plantas ou no chão, só que ela não pega tanta luz do sol. Então isso pode não ser bom para ela. Já na outra relação harmônica que nós estudamos, o mutualismo, um precisa do outro e não vive sem. Foi o que nós falamos sobre o ser humano e as bactérias boas no intestino. Então, um precisa do outro para sobreviver. E as bactérias fora do corpo humano não sobrevivem. E o corpo humano sem as bactérias para ajudar na digestão dos alimentos também não sobrevive. Então, essas foram as relações que nós estudamos hoje. Beleza? Então, agora nós vamos para a página 13, de olho nas abelhas. Vamos ler? Acompanhe a leitura e comigo. Não sei se você já sabe, mas as abelhas estão preocupando os cientistas do mundo todo. Isso porque elas estão desaparecendo. Os cientistas acreditam que as abelhas desaparecem porque sofrem uma síndrome que as faz esquecer o caminho de volta para casa. Perdidas, elas acabam morrendo, cansadas de tanto voar em vão. Como as causas desse problema ainda não são conhecidas, os pesquisadores tentam detectar que mudanças na rotina das abelhas podem estar associadas à síndrome. É uma síndrome das abelhas. No cotidiano das abelhas, o contato com os pesticidas acontece quando pousam nas plantações para pegar pólen e néctar. Além disso, outra possível causa da falta da saúde desses insetos são as mudanças climáticas que os expõem a situações extremas como secas, chuvas torrenciais, frentes frias ou calor intenso. Então, os pesticidas, né, que são produtos químicos usados nas plantações para espantar os insetos, para espantar qualquer inseto, qualquer animal que queira comer as plantações, eles estão prejudicando as abelhas. Então, elas estão desaparecendo. Agora vamos para a página 16. Hoje nós vamos fazer essa atividade ciência em ação. Então, nós vamos precisar de um adulto para te ajudar e você vai, ao entorno da sua casa, procurar uma área verde, uma área onde tenha animais. Aqui no livro vem falando sobre a escola, mas nós não podemos fazer essa atividade na escola, então nós vamos fazer em casa. E o que você vai fazer? Você vai pesquisar, né? Você vai observar nessa área verde os seres vivos que tem lá e as interações entre eles. E depois responder as questões aqui do livro. Então, você já leva o seu livro, você lê, observa tudo que você precisa e já vai anotando, tá bom? Então, nós nos vemos amanhã. Qualquer dúvida, entre em contato.